Você já imaginou o que faria se os filhos que você amou acima de tudo, aqueles por quem você sacrificou cada sonho e cada pedaço de sua juventude, trocassem seu afeto por uma herança que só existia na mente deles? E se essa troca viesse disfarçada de cuidado, enquanto o verdadeiro abandono se instalava, silencioso e cruel, na alma da mãe? O que faria você se fosse com Dona Helena? Dona Helena, aos 78 anos, era a personificação da delicadeza e da força silenciosa que reside nos corações mais puros. Na varanda de sua casa, um pequeno oásis de vida em meio à agitação da cidade, ela regava suas violetas com a devoção de quem cuida de um tesouro. Cada gota d'água que caía sobre as folhas aveludadas era um gesto de amor, um ritual diário que a conectava à terra, à vida que ela sempre cultivou com esmero e paciência. O aroma terroso da terra úmida, misturado ao frescor matinal e ao perfume suave das flores, preenchia o ar, um bálsamo para a alma. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho árduo, deslizavam pelas pétalas macias, um carinho terno que espelhava a dedicação de uma vida inteira. Para Helena, aquelas violetas não eram apenas flores, eram a extensão de seu lar, de sua alma, de sua própria dignidade. Eram a prova viva de seu cuidado, de sua presença. Mas a serenidade daquela manhã seria brutalmente estilhaçada, como um cristal caindo no chão. Um som de carro parando abruptamente na entrada e logo depois passos apressados e decididos. Patrícia, sua filha, surgiu na varanda, a voz afiada como uma lâmina polida, mas com um sorriso forçado que não alcançava os olhos, revelando uma estranha frieza. Mãe, é pro seu bem. O asilo tem enfermeiros 24 horas e você precisa de mais cuidados. As palavras caíram como pedras geladas sobre o coração de Helena, que sentiu o chão sumir sob seus pés, o ar rarear em seus pulmões. Atrás de Patrícia, Rodrigo, seu filho, já carregava as malas, surpreendentemente vazias, para o carro. Não houve abraços de despedida, nem mesmo um olhar de consolo ou um toque de afeto. Apenas a frieza gélida de olhares que pareciam já tê-la esquecido. Ou pior, haviam como um fardo, um obstáculo a ser removido. A brisa que antes acariciava seu rosto, agora parecia um vento cortante de abandono, lacerando a alma como papel rasgado, sob um céu azul que, de repente, pareceu cinza e ameaçador, pressagiando uma tempestade interior. O que se passava na mente de seus filhos? Que segredos, que ambições podiam justificar tamanha crueldade, tamanha indiferença? Helena pressentia que a verdade era muito mais sombria do que a simples conveniência ou a busca por um conforto inexistente. Algo muito pior ainda estava por vir, uma revelação que mudaria tudo. Mas a verdadeira dor, aquela que se aninhava no silêncio dos corações partidos e na solitude de uma alma abandonada, estava apenas começando a ser revelada. Se te dói imaginar essa história começando assim, seu coração aperta com a ideia de um amor tão grande ser trocado por uma miragem de fortuna, curta o vídeo e inscreva-se. Você precisa ver onde a verdadeira herança de Dona Helena vai nos levar, e o que vem depois vai te deixar sem palavras. A porta do carro fechou-se com um baque seco, um som que ecoou no peito de Helena como o selar de um caixão. O mundo exterior, antes familiar e acolhedor, transformou-se numa borrão indiferente de paisagens que passavam, cada poste, cada árvore, cada casa distante, ampliando a sensação de ser arrancada de suas raízes. O cheiro de seu lar, o perfume das violetas, o calor de sua própria cama, tudo se desvanecia no ar-condicionado do carro, substituído por um vazio gelado que ela sentia preencher cada fibra de seu ser, um frio que não vinha do ambiente, mas da alma. O que faria você se fosse com você? Se sua vida, sua história, cada pedaço de seu ser, fosse resumida a uma mala quase vazia e um destino imposto pelos próprios filhos, aqueles a quem você dedicou tudo. Enquanto o veículo a afastava cada vez mais de seu refúgio, de seu santuário de memórias e cuidados, a mente de Helena, embora seu corpo parecesse encolher no banco traseiro, fervilhava. Não de raiva imediata, nem de um desespero avassalador, mas de uma melancolia profunda, como as águas de um rio que leva consigo as folhas mortas de outonos passados, carregadas de histórias e perdas.
Ela fechou os olhos e o tempo se dobrou, revelando um passado que se recusava a ser esquecido. Flashes vívidos, como um filme antigo, mas com cores vibrantes e sons nítidos, começaram a projetar-se na tela escura de suas pálpebras. Ela viu Rodrigo, um menino de olhos curiosos e cabelos rebeldes, dando seus primeiros passos desajeitados na sala de estar, as mãos estendidas para ela, buscando segurança, um sorriso banguela iluminando o rosto. O riso puro e cristalino de Patrícia, uma menina de tranças, ajudando-a a plantar as primeiras mudas de violetas na varanda, as pequenas mãos sujas de terra, o orgulho estampado no rosto ao ver a mãe sorrir, um elo inquebrável se formando entre a terra, as flores e o amor materno. Ah, as violetas! Elas eram muito mais que meras flores. Eram testemunhas silenciosas de uma vida dedicada, de um amor que florescia em cada gesto. Helena se lembrava das noites em claro, sentada à máquina de costura, seus dedos ágeis transformando tecidos em rendas e sonhos, para pagar os estudos deles, para que tivessem as oportunidades que ela nunca teve. Abdicou de um sonho de faculdade, de uma carreira promissora, para garantir que os sonhos de seus filhos pudessem alçar voo. Recordava-se de cada história contada à beira da cama, com vozes que mudavam para cada personagem, cada curativo feito em joelhos ralados após alguma travessura, cada bolo de fubá com cheiro de infância que saía quentinho do forno, feito especialmente para as festas de aniversário, onde o brilho nos olhos deles era sua maior recompensa. O calor daqueles abraços apertados, a confiança inabalável em seu colo, a certeza de que ela era o porto seguro, o centro do universo deles, o pilar inabalável de suas vidas. Era ela quem ensinava os primeiros passos, quem consolava as primeiras tristezas, quem amava incondicionalmente, sem pedir nada em troca, apenas a presença, o afeto, o reconhecimento de um amor que parecia inesgotável, um poço de ternura que jamais secaria. O lar que ela construiu, não apenas com tijolos e argamassa, mas com cada sacrifício, cada lágrima silenciosa vertida em momentos de dificuldade, cada risada compartilhada que preenchia os cômodos, agora era apenas uma lembrança distante, uma fotografia desbotada numa gaveta trancada, inacessível. A imagem de suas violetas, antes exuberantes e vibrantes sob seu cuidado, agora sem seu toque, sem seu carinho, pairava em sua mente como um fantasma, um símbolo pungente de tudo o que fora perdido, de um amor violado, de um vínculo quebrado. A ternura dessas memórias contrastava de forma brutal, quase insuportável, com a solidão gelada do banco traseiro, com a indiferença calculista de seus filhos no banco da frente, com o silêncio pesado que parecia gritar a ausência de um elo que deveria ser inquebrável, eterno. Como é possível que a memória de uma vida inteira de dedicação possa ser tão facilmente apagada por uma cobiça cega, por uma miragem de fortuna que os consumia? Helena, naquele momento, não buscava apenas respostas, mas sentia a dor lancinante de uma promessa quebrada, de um futuro que lhe fora brutalmente roubado. Contudo, em meio à melancolia que tentava consumi-la, uma chama frágil, quase imperceptível, começava a arder em seu íntimo. Não era a chama da revolta desmedida, mas a da observação silenciosa, da compreensão tardia que se transformava em uma nova forma de força. Ela não se resignaria facilmente, pois a mesma força que a fez plantar e cuidar de suas violetas com tanto esmero, a mesma resiliência que a manteve de pé diante de tantos desafios da vida, ainda estava ali, adormecida, esperando o momento certo de florescer novamente, de mostrar sua verdadeira essência. O que ela faria? E o que os filhos dela, cegos pela ganância, realmente perderam, sem nem mesmo saber. O que vem depois vai te mostrar que a verdadeira herança não é feita de dinheiro ou bens materiais, mas de verdades que esperam o momento certo para serem reveladas, e de um legado que transcende qualquer valor imaginário. Você já sentiu a amargura de ser desvalorizado por aqueles que mais deveria amar, por quem você se doou por inteiro? Imagine a dor de ver seus próprios filhos, a quem você dedicou uma vida, transformarem-se em estranhos, em meros administradores de sua ausência, de sua dor.
O Recanto da Serenidade era um nome que zombava da realidade que abrigava. Longe da varanda florada de Helena, o ar ali tinha um cheiro persistente de desinfetante e solidão, uma mistura que sufocava qualquer resquício de esperança. Os corredores, pintados em um tom pastel que tentava ser acolhedor, mas falhava miseravelmente, ecoavam com o ranger metálico de cadeiras de rodas, e nas noites mais longas, com os gemidos abafados de almas esquecidas, ou o silêncio pesado dos que já haviam se resignado ao seu destino. Helena, antes uma mulher que se movia com a graça de quem dominava seu próprio espaço, sentia-se um corpo estranho ali, uma violeta transplantada para um solo árido, onde a luz do sol mal conseguia penetrar. As janelas, altas e gradeadas, emolduravam um pedaço de céu que parecia sempre cinzento, sem o calor do sol que antes beijava suas amadas flores. Rodrigo e Patrícia, os filhos que ela criara com tanto desvelo, apareciam esporadicamente, como visitantes de um museu que olham as obras sem realmente vê-las. Suas visitas não eram permeadas por abraços apertados, por perguntas genuínas sobre o bem-estar da mãe ou por lembranças carinhosas do passado. Não, o ar que eles traziam consigo era denso, carregado de uma frieza calculista, de uma pressa quase impaciente. «Mãe, viemos organizar as suas coisas», dizia Patrícia, enquanto folheava papéis com uma avidez que Helena não conseguia mais ignorar. «É pro seu bem, entende? Precisamos resolver tudo logo». «Resolver o quê?» Helena perguntava-se, observando o brilho inquieto nos olhos de Rodrigo enquanto ele examinava os poucos móveis que restaram de seu antigo lar, trazidos para o quarto minúsculo do asilo, avaliando-os como se fossem meros objetos a serem precificados. Cada assinatura que Helena era compelida a dar em documentos de letras miúdas que seus olhos cansados mal conseguiam decifrar era um lembrete cruel de que o amor deles havia sido completamente corroído pela expectativa de uma herança. Uma herança que para eles era vasta e tangível, mas que na mente de Helena era uma miragem, uma ilusão construída sobre a areia da cobiça. «A senhora não precisa se preocupar com nada, mãe. Nós cuidamos de tudo», assegurava Rodrigo, com um tom que tentava ser tranquilizador, mas que soava oco, como um sino rachado, desprovido de qualquer ressonância afetiva. Helena, com seu olhar que parecia carregar todas as histórias do mundo, observava a hipocrisia florescer como uma erva daninha venenosa, alimentada por uma ganância que os cegavam para a verdade, para o amor que um dia os unira e para a dignidade da mulher que o gerou. Aos poucos, as pequenas crueldades se acumulavam, como grãos de areia que, juntos, formam um deserto de abandono. As chamadas telefônicas, antes esporádicas, tornaram-se inexistentes. As visitas, já raras, cessaram. Quando a auxiliar de enfermagem, uma jovem de coração bondoso chamada Clara, perguntava sobre os filhos, Helena apenas sorria tristemente, com um sorriso que não alcançava os olhos. «Eles estão muito ocupados, minha querida. Coisas da vida adulta», respondia. Mas a dor em sua voz era inconfundível. Ela sabia que a verdade era mais cruel. Ela havia se tornado um fardo, um obstáculo no caminho de uma fortuna que eles fantasiavam, e que a cada dia se tornava mais real nas mentes deles, mais distante da realidade. A escolha do Recanto da Serenidade, um asilo de qualidade duvidosa, com refeições repetitivas e atividades monótonas, era um reflexo silencioso e brutal do quanto eles realmente valorizavam sua presença, sua dignidade. Não era o luxo que Helena esperava, mas o respeito, o cuidado, a consideração, o calor de um afeto que se esvaía. Era a ausência disso que a feria mais profundamente. Ela se lembrava das violetas em sua varanda, cada pétala um testemunho de seu cuidado, de sua dedicação. Ali no asilo não havia violetas, apenas plantas plásticas em vasos empoeirados, um símbolo da vida que estava sendo drenada dela, da beleza que fora substituída pela artificialidade. «Mãe, depois que tudo estiver resolvido, você vai ver como será melhor», dizia Patrícia em uma de suas últimas visitas, sem perceber que Helena já via através de suas palavras ocas, através daquela fachada de preocupação forçada que mal conseguia disfarçar o brilho de expectativa em seus olhos. Helena percebia que o asilo de baixa qualidade era um reflexo do quanto eles valorizavam sua presença, e que a verdadeira traição, o golpe final, ainda estava por vir, pairando no ar como uma nuvem escura,
pronta para desabar. O que faria você se fosse com você? A injustiça que se desenhava era clara, mas o que os filhos de Helena estavam prestes a descobrir sobre a herança dela e sobre a própria mãe vai te deixar sem palavras. E a verdadeira face da ganância ainda não se revelou por completo. Prepare-se. O pior, como Helena previra com a sabedoria amarga de quem já viveu demais para se enganar, chegou. Não veio com um estrondo, mas com o silêncio ensurdecedor da ausência. Um vácuo que engolia cada resquício de esperança. As visitas dos filhos, que já eram raras e carregadas de formalidade vazia, cessaram por completo. O telefone do asilo, que antes tocava esporadicamente com a voz apressada de Patrícia ou a formalidade distante de Rodrigo, emudeceu por completo, transformando-se num objeto inútil, um lembrete mudo de que ela havia sido esquecida. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses, e a cada amanhecer, Helena sentia o peso da invisibilidade, a dor lacerante de ser apagada da vida daqueles a quem ela dedicou cada fibra de seu ser. Mas a crueldade não parou na ausência. O velho casarão, o santuário de suas memórias, o lar que ela construiu tijolo por tijolo com tanto amor e sacrifício, estava sendo desfeito, pedaço por pedaço, sem sequer um aviso, sem uma última despedida. A notícia chegou a ela como um eco distante, um sussurro cruel que se materializou através de documentos que seus olhos cansados mal conseguiam focar, assinados por eles, seus próprios filhos, sobre a premissa fria e calculista de que era para o bem dela, para liberá-la de preocupações. Preocupações? Para Helena, o lar era a própria essência de sua vida, o relicário de uma existência digna. A liquidação de sua casa não era uma libertação, mas uma expropriação da alma, uma declaração final de que seu valor havia sido reduzido a um mero ativo a ser negociado. E as violetas, aquelas que ela regava com tanto amor e dedicação, cada pétala um testemunho vivo de um cuidado que era agora uma lembrança dolorosa. Elas imaginava murchas, secas, ou talvez arrancadas sem cerimônia, jogadas fora como um objeto sem valor, assim como ela própria parecia ter sido descartada. A imagem dessas flores, antes vibrantes e cheias de vida, agora se confundia com a sensação de murchidão em seu próprio espírito. O asilo não era mais um refúgio temporário, mas seu universo inteiro. Uma prisão de paredes cinzentas e rotinas implacáveis, onde cada dia era igual ao anterior, e o futuro era apenas a promessa de mais solidão. Helena sentia-se como uma vela consumida, sua chama tremeluzindo até a escuridão total. A luz de seus olhos, que antes guardava um brilho de sabedoria e ternura, agora se apagava, substituída por uma névoa de resignação. Ela vagava pelos corredores, um fantasma em seu próprio corpo, sentindo o peso de uma âncora invisível que a puxava para o fundo de um mar bravo de abandono. Cada respiração era um esforço, cada batida do coração um lamento silencioso. O silêncio, antes um conforto, tornou-se seu algoz, preenchido apenas pelo eco de memórias que a assombravam e pela ausência de um amor que ela havia acreditado ser incondicional. A injustiça máxima se revelou em sua plenitude. Ela havia sido completamente apagada da vida de seus filhos, trocada por uma miragem de fortuna, por uma herança que eles acreditavam ser seu direito, mas que era apenas a sombra de uma ganância voraz. Eles não apenas a abandonaram, eles a deserdaram de sua própria existência, de seu próprio valor como mãe, como ser humano. O que você faria se fosse com você? Se a família que você construiu, a vida que você sacrificou, fosse desfeita e jogada fora por um punhado de nada? A solidão era um manto pesado e a ingratidão uma ferida que não cicatrizava, corroendo a alma de Dona Helena a cada instante. Mas, mesmo no mais profundo abismo, um pequeno sopro de vida, um tênue raio de sol, pode encontrar uma fresta para penetrar. Uma oração silenciosa, um gesto de carinho inesperado, um objeto esquecido em uma gaveta empoeirada. Algo estava prestes a reacender a chama quase extinta de Dona Helena. Algo que mudaria tudo e que seus filhos jamais poderiam prever, pois a verdadeira força de uma mãe não se mede pela fragilidade do corpo, mas pela resiliência do espírito.
Se essa dor apertou seu coração e te causou uma indignação profunda, curta o vídeo e se inscreva no canal. Porque o destino, meu amigo, ainda não escreveu a última palavra para a Dona Helena, e a reviravolta que está por vir vai te deixar sem fôlego. Mesmo no abismo mais profundo, onde a escuridão parecia ter se apossado de cada fibra de seu ser, um sopro tênue de esperança, como uma brisa suave na face de um deserto, começou a reacender a chama quase extinta de Dona Helena. Não veio de grandes gestos, nem de palavras eloquentes, mas da delicadeza de pequenas humanidades que ainda pulsavam nos corredores daquele asilo. Era a auxiliar de enfermagem, sempre atenciosa, que uma noite trouxe um chá de camomila fumegante, não por obrigação, mas com um sorriso genuíno e um boa noite, Dona Helena, que parecia carregar o calor de um abraço. O vapor morno da xícara em suas mãos envelhecidas era um bálsamo. Era o cozinheiro, um homem corpulento de mãos calejadas que, sabendo de sua predileção por doces, fazia questão de guardar um pedaço extra do bolo de fubá, entregue com um piscar de olhos cúmplice, um pequeno segredo compartilhado que quebrava a monotonia e a solidão. Pequenos atos de gentileza, sim, mas que para uma alma desolada como a dela eram como gotas de orvalho em terra seca, nutrindo uma semente que teimava em germinar. Você já imaginou a força que reside em um espírito que, mesmo após ser traído e abandonado, ainda encontra a luz nos gestos mais simples? Helena sentia que a fé, aquela força silenciosa que a acompanhara por toda a vida, não a havia abandonado. Ela apenas estava adormecida, esperando ser despertada. A cada sorriso recebido, a cada palavra gentil trocada, o nó em seu peito se desfazia um pouco, e a névoa de resignação começava a se dissipar, revelando a clareza de uma mente que, apesar da idade, permanecia afiada como uma lâmina. E foi nesse despertar sutil, nesse ressignificar do mundo ao seu redor, que a mente brilhante de Helena começou a tecer sua própria redenção. Longe dos olhares curiosos, longe da ganância cega de seus filhos que, lá fora, continuavam a desmantelar uma herança que nunca lhes pertenceu de verdade, Helena se recolhia em seu quarto modesto. A luz fraca da lâmpada noturna era sua única testemunha. Com a cautela de quem guarda um tesouro inestimável, ela desenterrava de um fundo falso em sua gaveta um compartimento secreto que ela mesma havia improvisado com a sagacidade de uma engenheira, um tablet antigo e um celular pré-pago. Dispositivos que para o mundo pareciam obsoletos, desgastados pelo tempo, mas que em suas mãos eram as chaves para um império, a extensão de seu intelecto e sua vontade indomável. Era nesses aparelhos discretos que ela, a mulher aparentemente frágil e esquecida em um asilo, gerenciava com uma precisão cirúrgica e uma memória invejável as finanças e as decisões estratégicas de seu vasto conglomerado. Milhões de reais em ações na Bolsa de Valores, patentes inovadoras que revolucionavam o mercado, investimentos estratégicos em tecnologia de ponta, tudo sob seu controle remoto, operado por uma rede de procuradores de confiança que agiam sob suas ordens silenciosas, sem nunca revelarem a verdadeira identidade da mente por trás de tudo. Ela lia relatórios complexos, analisava gráficos, dava ordens claras e concisas através de mensagens codificadas. A cada clique, a cada comando, reafirmando seu poder e sua presença no mundo que seus filhos acreditavam ter-lhe roubado. A imagem símbolo das violetas, antes murchas em sua mente como um lamento silencioso pelo lar perdido, agora se transformava. Ela mesma era aquela semente resistente, silenciosamente germinando sobre a terra árida do abandono, absorvendo cada gota de esperança, cada raio de dignidade que lhe era ofertado. Suas raízes, antes feridas, agora se aprofundavam, encontrando nova força. Seus filhos, Rodrigo e Patrícia, em sua cegueira obstinada pela miragem da fortuna, jamais poderiam imaginar que a mãe que eles consideravam um fardo, uma relíquia a ser descartada, era na verdade a força motriz de um universo de negócios, uma estrategista inigualável. Eles continuavam a viver suas vidas convencidos de que haviam desfeito de um problema, sem saber que o problema era, na verdade, a solução que eles haviam jogado fora,
uma bomba relógio de verdade e justiça prestes a explodir em suas faces. Helena passava horas, em silêncio, seus dedos envelhecidos mas firmes, digitando e analisando dados, suas pupilas dilatadas refletindo a luz azulada da tela, um brilho de inteligência e determinação renovada. A cada transação confirmada, a cada relatório lido, a cada decisão tomada, ela sentia uma força crescente, uma certeza inabalável de que o tempo da passividade havia terminado. A vulnerabilidade exterior era apenas um véu, uma camuflagem perfeita para a mente afiada que planejava cada movimento com a paciência de um mestre de xadrez, antecipando cada jogada de seus oponentes invisíveis, aqueles que se autoproclamavam seus herdeiros. O asilo era seu quartel-general e sua aparente fragilidade sua maior arma, pois ninguém jamais suspeitaria. A chama que parecia ter se extinguido não apenas reacendera. Ela agora ardia com uma intensidade contida, preparando-se para iluminar uma verdade que chocaria o mundo e desnudaria a hipocrisia de quem a abandonou, expondo-os à luz cruel da sua própria miséria moral. Você consegue imaginar a força de um espírito assim, que transforma a própria dor em poder, o abandono em estratégia? O que você faria com um segredo desses, que pode reescrever o seu destino e o de quem te feriu? Dona Helena estava prestes a mostrar que a vingança mais doce não é a que grita, mas a que se revela em silêncio, com a dignidade de quem sabe o próprio valor e a capacidade de moldar o próprio futuro. E o que vem depois, meu amigo, é a prova de que a justiça, mesmo que demore, sempre encontra seu caminho, e a reviravolta será tão monumental que vai te deixar sem fôlego. A notícia de uma reunião familiar urgente chegou ao asilo como um trovão em céu azul, mas para Helena era o presságio do desfecho que ela pacientemente orquestrava. Os filhos, Rodrigo e Patrícia, chegaram com semblantes sérios, uma máscara de preocupação que mal disfarçava o brilho de expectativa em seus olhos. A condução para o escritório de advocacia suntuoso foi feita em um silêncio pesado, preenchido apenas pela impaciência contida deles e pela serenidade quase etérea de Helena. A sala, luxuosamente decorada, estava repleta de advogados de renome e um tabelião, todos esperando. O ar era denso, carregado com a tensão de algo iminente, de uma verdade prestes a explodir. Helena, sentada em sua cadeira de rodas, parecia menor do que nunca, um alvo fácil para a ansiedade de seus herdeiros que mal podiam conter a ânsia pela partilha de uma fortuna que, em suas mentes, já lhes pertencia. Mãe, precisamos organizar tudo. A transparência é essencial neste momento, começou Rodrigo, sua voz polida, mas com um subtexto de cobrança. Patrícia, com um sorriso forçado, já imaginava a divisão dos bens, o novo carro, a viagem dos sonhos. Eles falavam sobre os bens dela, como se fossem meros objetos a serem catalogados e distribuídos, sem um pingo de reconhecimento pelo amor, pelos sacrifícios, pela vida que Helena lhes dedicara. A imagem do lar, das violetas cuidadas, dos bolos de fubá, parecia um eco distante, uma melodia esquecida em meio à sinfonia de sua ganância. Mas o roteiro que eles haviam mentalmente escrito estava prestes a ser rasgado. Quando o tabelião, um homem de semblante grave, abriu o envelope lacrado, um silêncio ainda mais profundo se instalou. Ele se preparava para ler, mas uma voz clara e firme preencheu a sala, surpreendendo a todos. Não a do tabelião, mas a de Dona Helena. Ela, com um sorriso enigmático que fez Rodrigo e Patrícia se entreolharem, pediu para ler uma carta que ela mesma havia escrito, seu olhar fixo naqueles que a haviam abandonado. Meus queridos filhos, começou Helena, sua voz sem traços de amargura, apenas uma dignidade inabalável. Vocês sempre acreditaram que eu era uma mulher simples, talvez um fardo, uma relíquia a ser guardada em um canto. Vocês se apressaram em me descartar, em liquidar o que pensavam ser minha herança, sem saber que a verdadeira herança não era o que vocês viam, mas o que eu construí em segredo. Ela continuou, revelando cada detalhe de seu império secreto, das ações na bolsa de valores, das patentes de sua empresa de tecnologia, dos investimentos estratégicos em mercados globais. Tudo, cada centavo,
cada decisão estratégica havia sido gerenciado por ela, remotamente, através de procuradores de confiança que agiam sob suas ordens silenciosas, sem nunca revelarem a verdadeira identidade da mente por trás de tudo. Ela narrou as reuniões virtuais em seu quarto modesto do asilo, as análises de mercado feitas em seu tablet escondido, os comandos enviados por mensagens codificadas. Rodrigo e Patrícia, antes tão confiantes, empalideceram. O que eles consideravam um fardo era, na verdade, a força motriz de um universo de negócios. Ela era a verdadeira dona de tudo. E, para o desespero deles, ela nunca havia vendido nada. O silêncio foi quebrado não por gritos ou discussões, mas pela revelação final de Helena, proferida com uma calma que era mais cortante do que qualquer grito. Por conta da ingratidão e abandono, da falta de amor e respeito, e para que aprendam o verdadeiro valor da vida e do trabalho, declaro-os desertados. O choque foi físico. Os olhos de Rodrigo e Patrícia arregalaram-se, a realidade atingindo-os com a força de um maremoto. A fortuna, o objeto de sua ganância, não seria deles. Em vez disso, seria doada integralmente a instituições de caridade que ajudavam idosos e crianças em situação de vulnerabilidade, e uma parte significativa seria dividida entre os funcionários do asilo, que a trataram com dignidade e carinho, aqueles que, com pequenos gestos, reacenderam sua fé na humanidade. A carta-documento lacrado, antes um mero papel, transformava-se agora em um testamento de justiça, um espelho implacável que refletia a miséria moral dos filhos e a grandeza de espírito da mãe. O olhar de Helena, sereno e vitorioso, não continha raiva, mas uma profunda tristeza misturada com a paz de quem havia finalmente imposto sua verdade. Você consegue imaginar a sensação de ver sua vida virar do avesso em questão de minutos, a ganância se transformando em humilhação pública? O clímax não era de vingança, mas de redenção silenciosa, uma catarse moral que reescrevia o destino de todos na sala. E o que vem depois, meu amigo, é a prova de que a verdadeira riqueza reside naquilo que se cultiva no coração e não no que se acumula nas mãos. Helena, erguendo-se com uma dignidade que jamais abandonara, não olhou para seus filhos com raiva, mas com uma serenidade que transcendia a dor, uma calma que era o reflexo de uma alma que havia encontrado sua própria justiça. Naquele instante, a sala suntuosa do escritório de advocacia, antes palco da ganância e da expectativa vazia de Rodrigo e Patrícia, transformou-se em um tribunal silencioso, onde a verdade, por fim, reinava. Para os filhos, o choque não era apenas a perda material, era a derrocada de uma vida inteira de certezas, a desintegração da imagem que tinham de si mesmos, a face cruel de sua própria ingratidão. O que eles haviam buscado com tanta avidez, a fortuna, revelou-se um espelho que lhes devolvia apenas a imagem de sua própria pequenez. Você já se viu diante de uma verdade tão avassaladora que redefiniu cada passo que você deu? O silêncio que se seguiu à leitura da carta de Helena não era o fim de uma história, mas o início de uma nova realidade para todos ali presentes. Helena, com a mesma calma com que regava suas violetas, deixou o escritório, seu olhar agora em paz, livre do fardo de carregar a esperança de um amor que não existia mais naqueles corações. Ela retornou ao asilo, o recanto da serenidade, que antes fora sua prisão, mas que agora se tornava seu santuário de paz. Os corredores, antes ecoando com a melancolia dos esquecidos, pareciam mais leves. Os funcionários, que com pequenos gestos haviam reacendido sua fé na humanidade, a auxiliar de enfermagem que trazia o chá quente, o cozinheiro que guardava um pedaço extra de bolo, agora a olhavam com admiração e gratidão, seus olhos marejados de emoção. A recompensa que receberam não era apenas dinheiro, mas o reconhecimento de uma dignidade que os filhos de Helena jamais souberam ver. Era a prova de que a bondade, por menor que seja, sempre encontra seu eco no universo. Enquanto isso, longe dali, Rodrigo e Patrícia enfrentavam o vazio. A casa que eles pensaram herdar, o império que imaginavam dividir, tudo desmoronara.
Não havia mais a ilusão da riqueza para preencher o buraco da sua falta de caráter. Eles estavam sozinhos, confrontados com as ruínas de suas próprias escolhas. A herança que buscavam era uma miragem, e a que desprezaram, o amor e a sabedoria de sua mãe, era a única que realmente importava. O que você faria se, de repente, tudo o que você valorizou se mostrasse sem valor algum? A dor deles não era a de Helena, que havia sido libertada. Era a dor da consciência tardia, do arrependimento que talvez nunca chegue por completo, mas que os acompanharia como uma sombra. A fortuna de Helena, antes cobiçada, agora se transformava em esperança para milhares de vidas. O dinheiro que deveria alimentar a ganância de 2, agora nutria a dignidade de muitos. Instituições de caridade que cuidavam de idosos abandonados e crianças em situação de vulnerabilidade floresceriam com o legado de Dona Helena. E as violetas, as violetas! Elas que outrora representavam o lar violado, a vida simples e o cuidado que lhe fora negado, agora encontravam um novo solo. Pequenas mudas das violetas de Helena foram plantadas nos jardins dessas instituições, florescendo em cores vibrantes, um eco espiritual de que o verdadeiro legado não é o que se acumula, mas o que se doa, o que se compartilha, o que transforma a dor em propósito. Elas eram o símbolo de um amor que, mesmo ferido, renasceu mais forte, mais belo, mais significativo. Helena, em seu quarto modesto, sentia a leveza de uma alma em paz. A brisa que entrava pela janela já não trazia a frieza do abandono, mas o perfume das novas violetas que floresciam em seu coração. Ela havia plantado sementes de bondade e colhia a serenidade. Sua vida era a prova de que a fé silenciosa, a dignidade inabalável e a capacidade de perdoar, não os outros, mas a si mesma por ter amado tanto, eram as maiores riquezas. A verdadeira herança invisível de Dona Helena não era feita de dinheiro ou propriedades, mas da sabedoria de que, no fim, o que realmente importa é o amor que se dá, a integridade que se mantém e o propósito que se encontra, mesmo na mais profunda das quedas. A vida, como um rio, encontra sempre seu caminho, não importa quão sinuoso seja, para desaguar no mar da justiça e do recomeço. E a maior lição que seus filhos jamais poderiam comprar e que o mundo jamais deveria esquecer é que o valor inestimável do amor e da dignidade humana é a única fortuna que resiste ao tempo e ao esquecimento.